Donald Trump anuncia planos avançados para ataque contra traficantes de drogas dentro da Venezuela e acende um alerta vermelho em Brasília, e governo brasileiro entra em desespero com esse plano, podendo se expandir para o Brasil, que é o país que possui as maiores facções criminosas do mundo. Autoridades militares dos Estados Unidos estão elaborando planos sigilosos para realizar ataques dentro da Venezuela, visando eliminar focos de tráfico de drogas que ameaçam diretamente a segurança nacional americana. De acordo com informações divulgadas pela emissora NBC News, baseadas em 4 fontes anônimas, os preparativos incluem o uso de drones para atingir líderes de cartéis criminosos, membros de organizações traficantes e laboratórios de produção de entorpecentes. Essa iniciativa representa uma resposta necessária e justificada à inação do regime de Nicolás Maduro, que tem permitido que o narcotráfico floresça, enviando drogas como cocaína e fentanil para os Estados Unidos, contribuindo para a crise de overdoses que mata dezenas de milhares de americanos anualmente. Sob a liderança do presidente Donald Trump, os Estados Unidos adotam uma postura firme contra essas ameaças transnacionais, priorizando a proteção de suas fronteiras e cidadãos. Os planos surgem em meio a ações recentes dos Estados Unidos, como o bombardeio de pelo menos 3 embarcações venezuelanas em águas internacionais nas últimas semanas. Trump justificou essas operações em suas redes sociais, alegando que as embarcações transportavam traficantes e drogas destinadas ao território norte-americano, e postou vídeos dos ataques para demonstrar transparência e determinação. Vamos ver o que acontece. A Venezuela está nos enviando seus membros de gangues, seus traficantes e drogas. Isso é inaceitável, declarou o presidente em entrevista coletiva na semana passada. Até o momento, nenhuma aprovação formal foi concedida por Trump, mas as opções militares poderiam ser implementadas nas próximas semanas, concentrando-se em alvos precisos para minimizar danos colaterais e maximizar o impacto contra as redes criminosas que Maduro falha em combater. O governo venezuelano, liderado por Maduro, nega cumplicidade com o narcotráfico, mas as evidências apontadas pelos Estados Unidos, incluindo indiciamentos anteriores contra o regime por narcoterrorismo, sugerem o contrário. Maduro acusa os Estados Unidos de buscar uma intervenção para explorar recursos petrolíferos, mas analistas internacionais destacam que a ausência de cooperação efetiva de Caracas justifica medidas unilaterais para interromper o fluxo de drogas que afeta não só os Estados Unidos, mas toda a região. Esses ataques potenciais poderiam desmantelar operações criminosas, libertando comunidades venezuelanas do jugo dos cartéis e promovendo estabilidade a longo prazo. Essa estratégia dos Estados Unidos gera repercussões positivas potenciais no Brasil, onde facções criminosas como o Primeiro Comando da Capital e PCC exercem controle sobre vastas áreas urbanas e rurais, especialmente em regiões como São Paulo, Rio de Janeiro e fronteiras com países vizinhos. O PCC, originado nas prisões paulistas na década de 1990, expandiu-se para o tráfico internacional de drogas, armas e contrabando, rivalizando com grupos como o Comando Vermelho e dominando rotas de cocaína da Colômbia e Bolívia para mercados globais. Essas organizações causam insegurança generalizada, com disputas territoriais levando a milhares de mortes civis inocentes anualmente. Em 2024, o Brasil registrou mais de 44 mil mortes violentas, muitas ligadas ao crime organizado, que aumenta homicídios em áreas de conflito e contribui para uma taxa de violência 3 vezes maior que a média global em regiões afetadas. Relatórios indicam que o PCC opera em 28 países, infiltrando até mesmo a economia formal, com salários médios em redes criminosas equiparáveis ao do presidente brasileiro, destacando como essas facções exploram vácuos de poder para aterrorizar populações. Em janeiro de 2025, Trump emitiu uma ordem executiva designando cartéis transnacionais, incluindo o PCC, como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais designados, permitindo sanções econômicas, congelamento de ativos e ações internacionais contra eles. No entanto, o governo brasileiro rejeitou pedidos dos Estados Unidos para adotar a mesma classificação, argumentando que o PCC e similares são meras organizações criminosas comuns, não terroristas, o que complicaria esforços internos de combate.
Essa recusa levanta questionamentos sobre uma possível relutância em confrontar essas facções de forma decisiva, permitindo que continuem cometendo crimes no Brasil e exportando violência para outros países, incluindo os Estados Unidos via imigração e tráfico. Os ataques planejados na Venezuela abrem precedentes valiosos para o Brasil. Ao justificar intervenções em solo estrangeiro contra traficantes designados como terroristas, os Estados Unidos poderiam estender operações para territórios brasileiros, onde o PCC opera laboratórios e rotas, ajudando a libertar o país de grupos que geram insegurança e mortes de inocentes em brigas por controle territorial. Com o fluxo de drogas afetando diretamente os Estados Unidos, Trump invoca doutrinas de defesa preemptiva para proteger vidas americanas e, por extensão, auxiliar nações vizinhas relutantes em agir. O governo brasileiro, sob pressão para manter soberania, enfrenta dilemas, mas a cooperação poderia reduzir a violência doméstica, especialmente com a 30 de COP em Belém, destacando questões fronteiriças. Análise. O governo brasileiro demonstra revolta com as ações dos Estados Unidos contra a Venezuela, porque vê nelas uma violação à soberania regional, criticando a presença militar americana no Caribe como desestabilizadora. Essa postura defende a autonomia latino-americana contra intervenções unilaterais, mas evita críticas diretas e veementes a Donald Trump para não legitimar a narrativa de que facções como o PCC sejam alvos legítimos de operações especiais americanas em solo brasileiro. Ao rejeitar a classificação como terroristas, o Brasil insiste que se trata de crime organizado comum, mas essa cautela pode ser interpretada como uma defesa indireta dessas facções, permitindo que continuem operando e gerando riscos à população com mortes inocentes em disputas territoriais. As ações de Trump afetam negativamente a imagem do governo brasileiro perante a população, que, segundo pesquisas e relatórios de 2025, não suporta mais o crime organizado. Com mais de 80% dos brasileiros considerando a violência uma prioridade urgente, e relatos de infiltração do PCC em política e economia, o público vê o governo como ineficaz ou conivente, especialmente quando um governo estrangeiro, como o dos Estados Unidos, surge como o agente disposto a combater esses grupos terroristas no lugar do próprio Estado brasileiro. Essa percepção erode a credibilidade interna, fomentando insatisfação e demandas por ações mais firmes, enquanto perpetua o ciclo de violência que os Estados Unidos buscam interromper por meio de alianças ou intervenções. No longo prazo, uma parceria com Washington poderia restaurar a confiança pública, priorizando a segurança sobre resistências ideológicas.